Gente, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vim falar sobre como que funciona uma consulta nutricional. Esse vídeo ele vai servir tanto assim para um paciente que vai fazer uma consulta e não sabe como que funciona e quer ter uma ideia, quanto para estudantes de nutrição que não sabem como é que funciona, e aí eu posso ajudar vocês. Vou falar assim o passo a passo, o que que acontece, o que que a gente fala, o que que a gente faz, para vocês terem uma noção de como que é. Então, sem muito blá blá blá, bora começar o vídeo. Como que é uma consulta nutricional? Vou falar uma consulta básica, tá? Podem ter nutricionistas que fazem muitas outras coisas além, mas eu vou falar o básico, o que que geralmente acontece. Então a gente começa com um acolhimento do paciente. A gente já tá dentro do consultório, tá? O paciente ele vai te procurar de alguma forma, você vai marcar a consulta e beleza. Vamos lá, dentro do consultório. Então você começa com o acolhimento desse paciente, que é o quê? Ser educado, né? Oi, tudo bem? Vai lá, chama pelo nome, pega na mão da pessoa. Não nesse tempo de pandemia, né? Mas enfim, vocês entenderam. Acolher esse paciente. Beleza, ele vai sentar lá na sua salinha. Tem diferentes tipos de sala, diferentes tipos de abordagem. Então tem nutricionista que não gosta de trabalhar com uma mesa que separa, né, paciente e profissional. Então ele coloca duas cadeirinhas assim para vocês ficarem mais juntos, para ter mais sintonia, para ter uma maior conexão. Tem outros que já preferem a mesa, que dá esse espaço, né, para o paciente. Então tem várias abordagens. Uma coisa que é muito importante você perguntar bem no início mesmo, que é o que são os objetivos. Então, qual que é o objetivo daquele paciente? Por que que ele chegou na sua consulta nutricional? Então, ele quer emagrecer, ele quer perder peso, ele quer hipertrofia, ele quer melhorar a alimentação. Então, são diferentes objetivos. E tem o seu objetivo como nutricionista. Então, às vezes ele vai falar lá um objetivo, eu quero perder 30 quilos em um mês. Então, o seu objetivo como nutricionista é falar para aquela pessoa, eu posso te ajudar nisso, nisso e nisso, mas essa sua meta, ela é um pouco inviável, mas eu posso te ajudar nisso, nisso e nisso. O meu objetivo é fazer com que você tenha esse seu emagrecimento, mas que seja de uma forma saudável. Então, alinhar esses objetivos, o objetivo do paciente com o objetivo do profissional. E aí a gente entra na parte da anamnese, que é o quê? São perguntas que a gente vai fazer para o paciente para a gente conhecer a vida dele, para a gente conseguir fazer um plano alimentar que seja, que se encaixe, né, na rotina dele. Então, como que é a vida dele? Quais são as rotinas? Onde é que ele trabalha? Qual é o emprego? Qual é a renda? Então a gente pergunta muita coisa, a gente realmente vai conhecer o paciente nesse momento. E uma parte dessa anamnese, ela pode ser feita antes. Então, alguns nutricionistas adotam o questionário pré-consulta, que é o quê? Antes do seu paciente chegar na sua consulta, você vai mandar um link para ele de um questionário com algumas perguntas pré-selecionadas que ele consegue responder sozinho em casa, e aí ele responde, e antes da consulta você já vê essas respostas. Então aí você já vai ter conhecido um pouco o paciente, sem precisar ficar lá horas perguntando um monte de coisa para ele. E nessa anamnese vai buscando a fundo mesmo. Então, por exemplo, tem paciente que fala, você pergunta, né, você tem alguma doença, alguma patologia? Não, não tenho. Aí você vai e pergunta, você toma algum remédio? Aí, eu tomo isso para controlar a minha pressão, para controlar a minha diabetes, mas você falou que não tinha doença. Não, mas eu tomo o remédio, então minha pressão está controlada, então eu não tenho pressão alta. Então, algumas pacientes pensam assim, então busque a fundo, pergunte bastante mesmo para você descobrir essas coisinhas que às vezes ficam em oculto, e não é porque o paciente está mentindo, é porque realmente ele acha que é aquilo e ele não vai ficar falando coisas que você não perguntar, por exemplo. Então, busque bem a fundo nessa anamnese para você fazer um plano mais específico, mais individualizado, que seja bem certinho mesmo. Então, beleza, depois dessa anamnese, de você conhecer o seu paciente, você vai conhecer a alimentação dele. Então, são os questionários alimentares, tem vários. Então, tem questionário de frequência alimentar, que é, por exemplo, tem uma lista de alimentos. Então, arroz. Você come arroz diariamente, semanalmente, a cada 15 dias, a cada um mês ou nunca? Então, é uma frequência. Ele vai falar a frequência dos alimentos. E aí você consegue descobrir o que é que ele mais come, o que é que ele não come por esse questionário. Tem o recordatório 24 horas, que é tudo que o paciente comeu um dia anterior, ele vai te relatar. Então, você tomou o café da manhã que horas? Comeu o quê? Que tanto? Você almoçou que horas? Aonde? Comeu o quê? Então, você vai anotar tudo que ele comeu e aí você vai perguntar, isso que você comeu ontem é o que você geralmente come? Aí ele vai falar sim, e aí você já tem uma base do que ele come. Ou ele vai falar não, e aí esse recordatório não vai te adiantar muita coisa. Tem também o diário alimentar. Então, se for um paciente de retorno, você pede para ele ir anotando tudo que ele comeu e você vai ver esse diário. Então, é também uma forma de você avaliar essa alimentação do paciente. E nessa avaliação alimentar, você tem que também ir bem a fundo. Então, não adianta ele falar, eu comi um pedaço de lasanha. Beleza, esse pedaço ele é desse tamanho, ele é desse tamanho, ou ele é um prato inteiro só de lasanha? Tem muita diferença. Ele falou que comeu lasanha, mas quanto?
E essa anamnese, ela, assim, ela depende de muita conexão, então você tem que deixar o seu paciente à vontade, confortável, para falar as coisas para você, porque muitos pacientes vão mentir para você, porque eles acham que você vai julgar eles, então deixe isso bem claro, que você tá ali para ajudar ele. Se ele mentir, por exemplo, se ele come um monte de lasanha congelada o dia inteiro, e aí para você ele fala que come só alface e tomate, então aquilo ali, quando você for montar o plano alimentar dele, quando você for fazer a avaliação dele, aquilo ali vai atrapalhar, porque ele tá mentindo uma coisa que ele não faz. Então como que você vai mudar os hábitos dele se você acha que ele é uma coisa e ele é outra? Então se você é paciente aí e você tá assistindo esse vídeo, fale sempre a verdade, você vai no nutricionista para ele te ajudar, mas se você mentir para ele, não tem como ele te ajudar direito. Beleza, depois dessas perguntas todas vem a avaliação clínica, então você mesmo, às vezes você não precisa nem perguntar, na própria consulta você olhando lá pro paciente, você consegue ver o quê? Pele, então se a pele tá ali meio desidratada, se a pele tá muito seca, ou se a pele tá boa, tá com aspecto hidratado, consegue ver unhas, você pode pedir para mostrar as unhas, se tá descamando, perguntar se a unha quebra com facilidade, se a unha descama, ou seu cabelo tá caindo bastante, você sente queda de cabelo, avaliar os olhos, se os olhos estão secos, a língua, então tem muita coisa que a gente pode avaliar clinicamente que pode ser alguma deficiência nutricional ou algum excesso nutricional também. Então isso faz muita diferença também na nossa conduta clínica. Próximo passo, antropometria, que é o que eles mais gostam, que é para ver lá a composição corporal, para ver se tem muita gordura, para ver se tem muita massa muscular. Beleza, você tem várias formas de fazer, quer dizer, várias não, tem algumas formas de fazer. Geralmente ou é por um adipômetro ou por bioimpedância, que é aquela balança que você sobe e a balança já mostra tudo certinho, ou o adipômetro, que é aquele aparelhinho que você vai fazendo as dobras, né? E aí você joga na fórmula e descobre o percentual de gordura. E não é porque é bioimpedância, é porque é caro que é melhor. Às vezes um resultado com um adipômetro é muito melhor do que com uma bioimpedância, se for uma pessoa que sabe fazer bem feito. Porque a bioimpedância, às vezes o paciente, sei lá, bebeu água antes e isso vai atrapalhar todo o resultado dele. Então pode ser um resultado que saiu ali que não é fiel. Então não é porque você tem uma balança cara que o seu resultado vai ser melhor, tá? E importante também é deixar o paciente confortável nessa hora. Então ele vai estar ali, por exemplo, só de sunga ou com um top e um biquíni. Então deixe ele confortável, não deixe ele se sentir mal, tá? Por estar fazendo essa avaliação. Às vezes, sei lá, o consultório tá com o ar-condicionado lá truvando, você tá de jaleco, não tá nem sentindo, o paciente tá morrendo de frio. Então isso já é um ponto negativo para sua consulta para ele, né? Lembre sempre de pedir para ele ir com roupas confortáveis ou levar para trocar para fazer na hora, porque não tem como fazer uma avaliação física usando calça jeans. Pedir para ele não usar creme também, porque o negócio pode escorregar, então vai ser mais difícil de medir. Às vezes você tem algum paciente que ele tem algum problema com peso, então ele tem esse fator psicológico também. Então quando você for fazer, né, as anotações, não fale o número. Então, tipo, nossa, você tá com tanto de gordura. Às vezes aquele número vai ficar na cabeça dele. Então é melhor você não falar. Fale só ali no retorno, como é que foi a evolução. Não fique falando números, dependendo do paciente. Orienta ele a ficar na posição correta. Então, vai medir aqui, ó, você pode colocar o braço assim pra mim, por favor? Ó, você pode deixar o braço assim pra mim, por favor? E importante também a sua posição, a posição do nutricionista. Então, você vai medir ele aqui, você não vai medir de frente, que você vai ficar colado assim na cara dele. Não, meça de lado, não deixe ele desconfortável. Tem todo, né, essas posições, vocês vão aprender na aula. Beleza, depois que você fez a anamnese, já conhece seu paciente, fez a avaliação clínica, fez a antropometria, então era isso que você tinha para fazer e a partir desses dados você vai montar o plano alimentar. Você pode fazer a dieta ali na hora junto com ele, jamais você vai entregar uma dieta de gaveta, tipo assim, uma dieta eu tenho salvo aqui uma dieta de 1.800 calorias, uma de 2.000, uma de 2.500, ele precisa de 2.500, então toma aqui pra você. Não é isso, você pode fazer a dieta na hora, mas você vai fazer junto com ele. Vou colocar isso aqui no seu plano, você gosta? Gosto. Não gosta? Então vou trocar. E aí você vai montando lá na hora, tem alguns nutricionistas que fazem isso, tudo bem, não é um problema, desde que seja individualizado para aquele paciente. Ou não, Vitória, eu não consigo fazer a dieta na hora, eu preciso estudar mais, eu preciso fazer com calma, e aí você vai terminar aquela consulta fazendo algumas orientações. Então você percebeu que aquele paciente ele toma 3 litros de coca em 3 dias. Então já é uma orientação que você pode dar. Vamos tentar diminuir essa quantidade até a próxima consulta, até o seu retorno. Então você vai dar orientações para ele, de acordo com o que ele te relatou.
E aí você pode enviar e-books para ele, você fala, ó, quando sair daqui eu vou te enviar no seu e-mail algum e-book de receita. Você pode usar também materiais visuais, então tem lâminas, por exemplo, um paciente que ele usa suplemento, ele usa creatina, mas ele nem sabe para que serve. Então tem lá um material visual, ó, a creatina serve para isso e isso, ela funciona desse jeito. Então você pode estar orientando ele dessa forma também. E aí você fala, ó, daqui, sei lá, você vai decidir, né, o tempo que você precisa, daqui 3 dias você volta para pegar a sua dieta. Ou se é um paciente que já tem um maior entendimento, você fala, ó, daqui 3 dias eu vou enviar a sua dieta por e-mail, com tudo explicadinho. E aí, beleza. E aí ele vai voltar no retorno daqui um tempo que você decidir, 30 dias, 15 dias, 45 dias. E aí ele vai voltar, você vai fazer a avaliação de novo para ver o que mudou. Você vai fazer uma anamnese alimentar, você vai fazer uma avaliação alimentar para ver como é que foi a adaptação dele com essa dieta, se ele gostou, se ele achou muito difícil, se está muito longe do que ele consegue. Então você vai adaptar essa dieta para o novo peso dele ou para essas novas condições. Vai mostrar a evolução dele, então você vai fazer a avaliação e vai mostrar, ó, você mudou isso e isso, ou você não mudou isso e isso, o que eu posso te ajudar para a gente conseguir mudar. E aí vai fazendo esses retornos, depende de cada paciente, tá? O paciente vai precisar de 10 retornos, outro vai precisar só de 3. Então isso depende do objetivo do paciente, de como que ele é, de como que ele segue. E aí você vai acompanhando até ele ter alta. Alta é o quê? Ele atingiu aquele objetivo. Então, ele foi procurando emagrecimento e ele já perdeu o tanto de peso que ele quis e agora é só ele manter. Então, você dá alta para esse paciente, você vai acompanhar ele ali, sei lá, anualmente, só para fazer aquele acompanhamento mesmo. Então é isso basicamente que funciona uma consulta, o passo a passo, lógico, tem muito mais coisa, ou algumas tem menos coisa, sei lá, se for uma consulta de plano, não vai ter tanta coisa assim, ou se for um especialista, ele vai ter mais materiais para fazer, mais coisas para fazer, mas esse assim é o básico de uma consulta nutricional, é o geral mesmo. Algumas coisas eu falei mais especificamente para estudante de nutrição, né, que tá aprendendo, que não sabe como é que é, ou nutricionista também, mas creio que se você for paciente, você entendeu também mais ou menos como é que funciona. Então é mais uma conversa e uma avaliação mesmo, e aí o profissional ele vai decidir, né, os objetivos, as metas, vai traçar aquele plano certinho para você chegar no seu objetivo. Existem bons e maus profissionais em todas as profissões, então às vezes você se consultou com um nutricionista e você achou horrível, mas não é aquilo que é a nutrição. Então tem muitos profissionais bons por aí, se você não gostou, procure um outro que você vai achar, tenho certeza, e vai ser muito bom para você. Bom, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você não sabia, comenta aqui embaixo se te ajudou um pouquinho. Se você não me conhecia, se inscreve aqui no canal que tem muito conteúdo sobre nutrição e também sem ser nutrição, sobre outras coisas. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, que é muito, muito, muito importante pra mim. E se você não me segue no Instagram, me segue lá, que eu falo muita coisa por lá sobre nutrição e sem ser nutrição também. Tem blogueirice, tem muita coisa. Então é isso. Um beijo, espero muito que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!